Eu não vou gritar, eu não vou ficar esperneando sobre esse assunto que muita gente já falou aqui no YouTube, se quadrinho é ou não é literatura. Eu acho que essa questão, se você disser que é ou não é, nós não chegamos a nenhum lugar. Por quê? Porque o quadrinho, ele tem a sua forma de lidar com o seu público, ele tem a sua forma de passar a mensagem para o seu público, ele tem sua forma de demonstrar beleza, a expressão, para demonstrar uma reflexão, para causar estudos sobre a própria arte dos quadrinhos. Então, esse assunto ele já está superado. Se é ou não é literatura, isso pouco importa. Porque aqui, ó, esse quadrinho que é lindo, maravilhoso, chama Killing Joke, que é a piada mortal. Veja só, para ele entrar no rolê e na conversa, ele só tem a somar. O porquê? Porque além de ter a palavra escrita, a palavra poética, ela soma com a palavra ou com a expressão imagética. E que tem técnicas específicas. Tem técnicas específicas neste tipo de arte. E eu quero lembrar uma coisa aqui também, que do século XVIII para cá, veja só, existia uma forma literária que não era levada também a muito a sério, que é a forma do romance. Eu não estou dizendo que é a forma de... eu estou falando romance como um gênero literário, que é um gênero literário que eu estou querendo dizer que não é um romance de um amor romântico, romance como uma forma literária de prosa longa, que geralmente traz assuntos complexos e de grande densidade, por assim dizer. Este livro aqui, do Laurence Sterne, aliás, um dia não, mas ele foi por uma certa elite criticado também, assim como Dom Quixote. O tempo foi passando, as coisas foram mudando em círculos literários. Por quê? Porque antigamente o negócio era poesia literatura, não era a narrativa longa em prosa, sabe? Desse jeito aqui, ó, muitas letras, muitas frases, contando geralmente sobre uma narrativa. E o romance ele não era levado muito a sério pela academia, pelos círculos literários. E por que então passou-se o tempo e isso daqui ficou até mais famoso que a própria poesia, né? Isso ficou mais de elite do que a própria poesia. Então, basta o tempo dizer se uma coisa vai ser mais valorizada que a outra, ou se um tipo de arte vai ser comentado. Porque veja que o quadrinho ele já é muito bem comentado na academia hoje em dia. De novo, não tem discussão. A discussão, se é ou não é, ela é rasa. Não levamos a lugar nenhum. O que importa é se ela traz uma mensagem, se ela traz reflexão. E claro, precisamos saber o que é um bom quadrinho, o que é um mau quadrinho também. Eu acho que isso é mais interessante da gente comentar e apontar do que dizer se é ou não é literatura, sabe? Porque acaba sendo uma coisa muito esvaziada. Só que não é só isso que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de mostrar pra você uma coisa muito interessante que vai fazer ou vai motivar aí sua cabecinha a pensar sobre o que é o quadrinho, quais são as possibilidades do quadrinho. Este aqui, de novo, vou voltar. Piada Mortal, ele foi escrito por Alan Moore e um cara chamado Brian Boland. Alan Moore ele não só escreveu a Piada Mortal como o Watchmen, ele não fala mais do Watchmen porque ele tem vendido o Watchmen, ele abandonou algumas técnicas do Watchmen, mas tem o V de Vingança, tem o do Inferno, tem várias coisas. E justamente o Alan Moore que eu venho trazer pra vocês, uma tradução minha de uma HQ chamada Old Gangsters Never Die, que é Velhos Gangsters Nunca Morrem. Então, nossa, muita gente tá animada que tá tendo o jogo. Mas depois disso aqui, depois desse vídeo, você vai ficar com os Velhos Gangsters Nunca Morrem pra você pensar se é... Não pra pensar se é ou não é literatura ou quadrinho, mas pra somar no seu arcabouço artístico nesse tipo de arte. E pra você pensar um pouco mais e para você se interessar um pouco mais por coisas boas, que quadrinhos ele só vem aqui para somar na poesia, na literatura,
no teatro, no cinema. É isso. Então fiquem aí com Velhos Gangsters Nunca Morrem. Velhos Gangsters Nunca Morrem, por Alan Moore e Lloyd Thatcher. Tradução e voz, Raul Coutinho. Velhos gangsters nunca morrem. Exceto alguns que batem as botas no cinema à meia-noite e se deitam esparramados no carpete para atendente ou garçonete os perceber. E se eu morrer, quem sabe, Deus meu, não me deixe sucumbir em branco e preto. Não me faça dividir a mesma cena horripilante com outro espectro em pé, tremendo na entrada do cinema, dando gole em vinho tinto. E tosse, puxa a manga e checa o seu relógio e sai lá fora e toma chumbo pelos militares mortos. Ilumina um pisca-pisca em suas faces flashes tenebrosos, negros camburões parados lá nas docas com seus halos pretos contra a noite. E o nome, John Dillinger, gravado em bala prateada sobre suas almas, uma tatuagem fria acima da couraça rente ao distintivo está fixada. Eu morreria pleno, em pôr do sol. Meu amigo, eu já tive sim um par de diamante impingente no meu colarinho, juro pela minha mãe se eu estiver mentindo. É que homens como eu merecem estar torrando as fichas, mais elegante do que aqueles que têm nada além das vestes ou além dos brilhos nos seus pés dançantes. Como se afogar. E você sabe, vários assassinos e bandidos foram enviados para trilhar o leito do rio por toda a eternidade, que agora eles mais parecem estatuetas numa fria galeria de arte. E certamente eu beijaria com prazer a mão daquele que me amarrasse os pulsos e me afundasse, só para estar com tanta boa companhia. Ou para jogar poker. Sacando o ás de chamas, fica estático. E sussurrando o nome da mamãe caindo ao lado da roleta morto no balcão, pudessem as balas alvejadas incutir papulas de armistício em filas rentes na espinha. Dutch Scots, Capone. Por que é que gente assim tem estrelas infernais nos olhos, que quando andam em grupo, mais de 3 parecem mais constelações terrenas retiradas da sessão da tarde? Velhos gangsters nunca morrem. Fala aí. Seria muito louco adormecer num clandestino bar para sempre em 1920, onde eles nunca abririam as cortinas, dando espiadinhas, descobrindo que em 50 anos já teriam se expurgado as lendas. E os zoot-zoots, e as manchas de sangue como uma rosa morta. Alguém saiu com a mulher do chapeleiro, então se foram para Chicago antiga, de janela aberta e rádio desligado para manter o coldre aos ombros, frios e secos. Velhos gangsters nunca morrem. Ei, John, peguei os ingressos para o show, tá aqui na minha mão, aproveite o show. Na hora de se despedir da moça em beijos, lá em seu vestido rubro esvoaçante, tenha calma. Um bom Borgonha sente a língua, pois é ela que te matará, John. E quem te mata deve sempre te beijar, não é mesmo? Ei, mãe, eles atiraram em seus meninos lá atrás. Em toda a minha vida eu nunca vi um par se deleitando tanto ouvindo a derradeira poesia de Cordite pelos ares, com seus rostos para cima, desse jeito assim, ganhando a morte como um beijo de mamãe ou algo obscuro e raro. Ei, turma, vai estar frio naquela sala de cinema esta noite? Vamos lá, meu. Bora então chapar aquele Jack Daniels e trocar ideias sobre os velhos assassinos, os traíras, loiras mortas e dizer:
Tem gente olhando pra você com sangue nos olhos. Velhos espectros sentam no fundão. Velhos corpos nunca contam histórias. Velhos sonhos vestem roupas poeirentas. Velhos gangsters nunca morrem.